Oi, vídeo novo. Sabe aquela hora que tu só quer baixar um jogo, meter a porrada num monte de gente e depois jogar o jogo? Brincadeira, não batam num monte de gente. Eu tenho que ser sincero que eu gosto desses jogos que você só tem que matar um monte de cara numa sala. E ultimamente eu joguei um jogo que era exatamente sobre isso. Só que aqui, tu não enche os caras de murro ou te carrega um pente neles. Tu sai cortando eles que nem um maluco doido, sem temer o amanhã, Rurouni do bairro, cala a boca. Katana Zero. Esse jogo que tu tem que fatiar os caras enquanto deixa o tempo em câmera lenta. É bem parecido com os jogos de Max Payne, mas eu não sei se teve alguma inspiração. Só sei que é muito foda. E é sobre esse incrível jogo que eu quero falar hoje. Aqui você é esse samurai, que é um assassino do governo. Eles te dão um alvo e teu trabalho é ir atrás desse alvo e cumprir tua missão. E cacete, eu não consigo não elogiar a gameplay desse jogo, é sério. É muito gostoso sair daí fatiando todo mundo com a katana, usando slow motion e ficar rebatendo as balas do cara. Esse jogo faz parecer que tudo que tu tá fazendo é algo muito foda. Principalmente se tu olhar o replay que aparece quando tu passa de uma fase. Porque o replay não mostra o slow motion, então parece que tu só foi super rápido e fica muito foda de ver. E não só usar a katana, mas tacar item nos outros, tipo garrafa, machete, estátua. E sinceramente, o meu favorito, a pistola. Que aparece toda brilhando, parecendo um item lendário. Que eu peguei achando que ia sair metendo bala em todo mundo em câmera lenta, que nem Max Payne. Mas a pistola só serve pra atirar. A própria pistola. Muito foda. Mas também tem outros itens muito fodas nesse jogo, tipo um molotov que dá pra acertar vários caras de uma vez, uma granada de fumaça que pra mim é sempre divertida de usar e um dos melhores itens desse jogo, pode sair matando os caras sem ninguém nem te ver, e um fucking lança-chamas que eu sinceramente mal usei, mas ele também só aparece uma vez, né, então blé. E sinceramente cortar alguém com a katana é bem mais legal do que cuspir fogo. Mas como nem só de jogabilidade um jogo é feito, por mais irônico que isso pareça, eu vou falar um pouco da história dele, até porque esse samurai não surgiu aqui do nada, né. Como eu falei, você trabalha como assassino pro governo, e vocês sabem o que o assassino faz, né? Então, fale mais uma vez sobre os homens mascarados. Entendo. Vamos começar do começo. Então o jogo já começa com tu jogando um cara de cima de um prédio e rebatendo uma bala com tua katana. E eu já vou deixar claro aqui que eu vou falar katana. Eu não sei se o certo é katana ou katana, mas pelo amor de Deus, katana é muito feio. Quem que fala isso, cara? Se katana estiver errado, eu prefiro falar errado. Daí tu anda um pouco e recebe uma ligação perguntando se tu já chegou, dizendo que temos que agilizar e que o cientista está sendo mantido em algum lugar. Nosso trabalho é libertar ele e se encontrar com o cara do telefone. E ele pede pra gente usar a precognição. Eu nem sabia que essa palavra existia. Pra eliminar todos no nosso caminho. E deixa bem claro, não deixe testemunha. Então é agora que realmente começa o game. Lembra quando o cara do telefone pediu pra gente usar a precognição? Nossa, que palavra difícil. Então, esse é o poder que esse samurai tem. Você meio que consegue ver o que vai acontecer antes de acontecer. Deixa eu mostrar que fica mais fácil. Aqui, o teu trabalho é acabar com todos os caras dessa sala. E no início dela aparece um apeste para planejar. Daí se você morre, o seu personagem diz: isso não vai dar certo. Volta tudo e você tenta de novo. Só que quando tu consegue, ele diz: isso deve dar certo. É como se as tuas jogadas fossem na verdade planejamentos do samurai antes de fazer elas. Ou ele tá realmente fazendo elas e voltando no tempo quando morre. Não dá pra ter certeza ainda. Enfim, depois que a gente pega o cientista, enquanto estamos tirando ele de lá, o cara simplesmente explode. Daí aparece um cara que se veste estranho falando russo e mete o pé. Seus empregadores estão descontentes que o alvo da missão foi eliminado antes da extração. Vá para casa descansar. Você receberá uma nova missão amanhã. Então a gente vai pro nosso cafofo, onde tem uns vizinhos fazendo uma festa. Só um negócio legal. Se tu ligar a TV, ela vai estar noticiando o negócio do cientista que tu acabou de fazer. Falando das mortes que rolaram e tal. Curiosidade dos games. Mas enfim, hora de dormir. E aqui, sempre que a gente dorme, rola um pesadelo. Tipo aqui, que aparecem duas crianças brincando e depois um monstro correndo. Parece que esses sonhos são tipo memórias da infância dele. E que essa criança aqui, na verdade, é o samurai de uns anos atrás. Eu chutaria que essas coisas realmente aconteceram. E não são só pesadelos. E depois que a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz é ir pro psicólogo que trabalha pro governo. Inclusive é ele que dá os alvos pra gente ir atrás. E quando tu chega no psicólogo, você pode escolher entre se abrir e falar sobre os sonhos. Ou simplesmente pedir o remédio e nem deixar o cara terminar de falar. E esse remédio é algo que ele injeta no fim de toda a consulta no braço. Então eu decido falar com ele sobre o pesadelo, né? E ele diz que pode ser um efeito colateral do tratamento. Daí é revelado que a sombra correndo, na verdade, era um cientista. E o psicólogo diz que, na verdade, ele não quer nos machucar e que a gente não precisa ter medo dele. Então a consulta acaba, ele injeta esse remédio na gente e dá o próximo alvo. Pois é, muita informação de uma vez. E indo pra missão, tem uma das partes que eu mais gosto nesse jogo. E não é sair dando espada em todo mundo. É simplesmente falar com essa recepcionista. Quando a gente tenta entrar, ela fala das nossas roupas, daí tu pode só ignorar ela e pedir pra passar, ou dizer que é um cosplay. Aí ela diz que ama anime e tal e pergunta do que tu tá vestido. Daí tem a opção, obviamente, Senju Sakamura de X vs X Sakamura Redux 2 e Pikachu. Acho que é meio óbvio qual que eu escolhi, né? Desde quando o Pikachu tem uma espada? Pinka. E é assim que se conquista uma mulher. Caso queira saber mais, compre meu curso que tá no primeiro link da descrição.
Depois de fazer a missão e ir pra casa, tu esbarra em uma menininha. Ela pergunta se tu é o vizinho barulhento que fica fazendo festa. Daí tu responde que não e ela diz que mora no fim do corredor, que eles são terríveis e tal. Então ela chama a nossa casa de chiqueiro, se despede e vai-se embora. As crianças de hoje em dia não sabem mais o que é educação, acabou o respeito. Daí eu fui dormir e o pesadelo voltou. Dessa vez o cientista corre na minha direção e tenta falar algo, só que aparece uma pessoa atrás dele. Essa pessoa dá um tiro nele e depois atira em mim. E o sonho acaba pouco antes da bala me acertar. Ou acertar a menina que tava brincando comigo, né? Não dá pra ter certeza. No dia seguinte, o psicólogo diz que isso pode ter a ver com o traumatismo craniano que nós sofremos durante a guerra. Aparentemente esse samurai aqui é um veterano de guerra e por causa das lesões, ele tem perda de memórias e uma percepção distorcida do tempo. É bom reparar que essa última parte está destacada em roxo. Basicamente a gente toma um remédio e acaba essa sessão. E é aqui que as boas descobertas vão ser feitas. Dessa vez o nosso alvo é o Daft Punk. E no dossiê é dito que ele é um mentiroso patológico e depois em maiúsculo deixando bem claro que a gente não deve falar com ele. Que inclusive nessa fase tem um stealth muito foda numa balada e depois você mata os caras fodamente. Não consigo ficar 5 minutos sem falar dessa gameplay. Um negócio muito estranho é a fixação que esses caras têm em não deixar a gente falar com ele. Pouco antes de tu entrar na sala do DJ, a gente recebe uma ligação deles avisando rigorosamente pra gente não falar com eles. E tu pode simplesmente chegar na sala dele e matar ele direto. Só que obviamente eu não fiz isso porque a curiosidade é maior. A primeira coisa que ele pergunta é se a gente é real. Então a gente fala que sim e que estamos ali pra matar ele. Então ele entra em pânico e fala que vai devolver tudo. Daí eu perguntei o porquê que ele acha que a gente não é real. E ele disse que o tempo tem se repetido desde que ele tomou aquela droga. E ele disse inclusive que essa conversa já aconteceu antes. Então eu perguntei de que droga que ele tá falando. E ele diz, a sua parada, cara. As drogas. E que experimentou uma vez numa festa. Ele disse que parecia que o tempo tava devagar e se repetindo. Depois disso ele não falou mais nada com nada. Só tentou fazer um acordo pra sair vivo. E eu admito que nessa hora me deu algum nervosismo. Sei lá, que eu senti que eu tinha que matar ele logo. Porque senão algo ruim ia acontecer. Daí eu passei a peixeira nele. Mas enfim, deu pra descobrir bastante coisa. Aparentemente o nosso poder de voltar no tempo e ver as coisas devagar veio por causa de uma droga. E a única droga que a gente usa é o suposto remédio que o psicólogo dá pra gente. Por que queriam tanto esconder isso da gente? Isso é com certeza algo que eu tenho que comentar com esse psicólogo no próximo dia. Mas antes, na porta de casa, aquela menina aparece de novo. Dessa vez ela tá brincando e pergunta onde que a gente escondeu o Leviathan, que é o irmão mais velho do Behemoth, que provavelmente eu tô falando errado. Esses são os dois brinquedos dela. Ela pede pra gente abrir a porta, senão o Behemoth vai acabar com a gente. E assim, recebendo uma ameaça dessas fica até difícil de não abrir, né? Daí depois de entrar e vasculhar o sofá, por algum motivo o Leviathan tá realmente lá. Olá, Leviathan! Uau! Eles parecem bem fortões. Acho que eu ganharia dele. Nananina não. Com esses bracinhos. Aqui eu tenho que concordar com a menina. Para tudo tem limite. Então ela diz que tem que ir e vai deixar o Leviathan com a gente por enquanto. Mas se a gente não for bonzinho com ele, ela e o Behemoth vão acabar com a gente. E é sobre tamanha imponência e ameaças mortais que acabamos mais um dia. Então chega a hora de ir pro psicólogo. Eu já chego perguntando o porquê que ele não queria que a gente falasse com o DJ. E ele só dá umas desculpas falando que a gente é importante demais e que não deveria ser exposto a essas más influências. Então eu cito as drogas e ele simplesmente fica maluco. Depois de uma boa bronca, eu pergunto por que ele não queria que a gente soubesse sobre essa droga. E ele responde que os superiores não querem arriscar me expor a coisas que possam comprometer os objetivos deles. E que a gente tem que entender que não dá pra saber de todos os detalhes da missão. Então eu pergunto qual que é a nossa missão e ele basicamente diz que é acabar com o tráfico de drogas. E depois disso eu vou poder viver uma vida normal. Ele diz que nosso poder de ver o futuro é um efeito colateral da droga e que por isso não pode deixar os outros abusarem dela. Então depois de tomar mais uma dose desse, entre aspas, remédio, que agora a gente sabe o que faz, acabou aqui mais uma consulta. Pois é, eu falei que aqui umas descobertas seriam feitas. Chegando em casa no outro dia, a menininha tá na nossa porta de novo. Ela disse que um cara entregou uma fita pra ela, dizendo que era pra entregar pra gente. Daí a gente entra pra ver e a fita começa com a gravação dos nossos vizinhos, os festeiros lá. Então alguém bate na porta e quando eles vão ver, é aquele russo que apareceu lá no início. Ele começa a bater nos maconheiros, só que do nada ele puxa uma seringa e injeta em um dos caras. E a tela fica com aquele efeito que dá na gente quando o psicólogo injeta o nosso remédio. O russo diz que ainda não tá pronto e perguntou o que o cara achava. E disse que os últimos caras nunca mais falaram. Então tá, pelo visto ele tá tentando recriar a própria droga e tá testando em pessoas aleatórias. Daí ele reclama que os caras estão sempre tocando música alta, que cá entre nós é o único momento que eu concordo com esse russo. E quando o maconheiro se desculpa, o russo diz que ele deveria se desculpar com o vizinho dele, dizendo que ele era um serial killer e uma lenda viva. Caso não tenha dado pra entender, ele tá falando da gente. Então o vídeo acaba e a gente vai dormir. Pois é. No outro dia, a gente vai pro psicólogo, só que tá fechado. Então na volta pra casa, para um carro do nosso lado, dizendo que a nossa presença foi requisitada. E quando a gente entra...
Eu vi você andando na chuva e achei que precisava de uma carona. Pois é, o russo com capacete azul. Depois eu descobri que na verdade era o cabelo dele, mas parece muito um capacete. Ele diz que é nosso fã e que a gente matou uns caras dele. E pergunta se a gente curtiu a fita que ele deixou lá. Depois tenta oferecer umas drogas, só que o samurai é fechadão com o ProErd. E fala que tá tentando recriar uma droga de combate da guerra. Daí ele tenta chamar a gente pra gravar uns vídeos bizarros, parecido com o que ele fez com o nosso vizinho. E obviamente eu neguei, né? Daí ele ficou muito bravo e botou a gente pra fora do carro. Depois a gente vai atrás dele, onde ele disse que ia estar para gravar os vídeos, e começa a luta. Só que por algum motivo, começa a dar uns glitch na tela. E na hora que a gente parecia estar perto de finalizar, aparece uma espadachim e defende o cara. Ela diz pra gente ir embora e esquecer tudo o que aconteceu. E aparece a mensagem na tela, sua postura é desleixada. Esperarei mais de você da próxima vez. Quando as coisas acontecem nesse jogo é tudo de uma vez. Daí eu vou pra casa, e enquanto eu tava pensando no que tinha acontecido, ouço uma batida na porta. Eu já achando que ia ser aquela samurai lá, e quando eu abro... Até que eu não tava tão errado assim sobre ser uma samurai. Doce ou travessura. Por que está vestida como eu? Porque é dia das bruxas e a gente tem que se fantasiar. Gostou da minha fantasia? É bem fiel. O que eu faço com uma fofura dessa? Pior que ela pede doce pra gente, a única coisa que tinha na geladeira era uma cabeça de peixe. É, o que vale é a intenção, né? Depois disso ela foi pra casa e a gente pra cama. Na real, sofá, né? Tá fácil pra ninguém. Contempla, comédia. O espadachim rebelde desperta do sono envenenado. Tragédia e eu drogamos o seu chá. Você nem percebeu. Tu lutas em vão, coração errante. Não chegou teu momento de ir além do limiar enigmático, embora o tempo não tenha mestre. Agora contempla meu semblante pesaroso e escuta essas palavras. Tá. Eu não tô entendendo nada e eu espero que você também não, porque eu não quero parecer burro. Esses caras de máscara aparecem do nada quando tu vai dormir e ficam soltando essas frases enigmáticas. Parece ser mais algum sonho estranho do samurai, mas o que é pra isso significar? Eu sinceramente não faço ideia. Só sei que eles somem do nada quando tu acorda e o mais estranho de tudo é que do nada tu só surge no psicólogo e ele tá perguntando sobre os homens mascarados. Daí depois de perguntar algumas vezes o que tá acontecendo, ele só grita. Então ele se transforma no russo e me dá um soco. Aí a gente aparece no começo de uma fase e começa a dar uns glitch e do nada, 28 anos naquela selva esquecida por Deus. Matar soldados não foi tão ruim assim, eu mal me lembro disso. Daí a gente aparece numa igreja e vão aparecendo essas frases na tela que eu chutaria que são confissões. Depois só corta pra gente sentado no chão e pedindo remédio. Faz só um dia desde a última dose dele. A bebida é tudo que este homem era. E quando ela não há, o que resta é a garrafa. Daí corta e a gente tá tomando remédio no psicólogo. Tá, calma. Se tu não entendeu nada, é porque tu tá prestando atenção no vídeo. Que realmente não deu pra entender nada aqui. Mas aparentemente essa loucura toda foi por causa da abstinência que o samurai tava sofrendo pela falta da droga. Lembra no dia anterior que o psicólogo tava fechado? Daí a gente ficou sem o remédio. É, rapaziada, não usem drogas, mesmo que ela deixem o mundo em câmera lenta. Então depois de pegar a missão, tava lá passando a peixeira nos caras e do nada... Por que esse russo tá sempre envolvido nas bizarrices? O cara mata a gente algumas vezes e depois a gente se solta, derrota um capanga dele e vamos atrás dele em uma das minhas partes favoritas desse jogo. Numa moto no meio da estrada. É uma pena que só tem uma fase assim porque isso aqui é muito foda. Daí a gente derruba um fucking helicóptero onde esse russo tava e quando a gente tava perto de finalizar, ele não é o dragão, eu sou. E aparece um novo samurai pra roubar nossa kill. Só dá empata foda nesse game. No dia seguinte, a gente vai pro psicólogo e ele fica bem bravo dizendo que estamos chamando muita atenção. E depois de falar sobre o samurai loiro, ele parece ficar meio em choque e pede pra gente ir atrás dele. E diz que se a gente não cumprir o acordo da risca de novo, seremos substituídos. Só que no meio do caminho, a polícia cerca a gente e aqui parece ser o fim da linha pro samurai. Só que do nada, a lua dourada lança seu sorriso brilhante sobre o altar da tua ablução. O teu batismo de sangue se aproxima. É, os caras da máscara de novo. Só que dessa vez, não parece ser só um pesadelo. Eles pedem pra eu escolher entre a vida e a morte. Se eu escolher a vida, todos os caras ao meu redor morrem e eu saio vivo. Mas se eu escolher a morte, já dá pra adivinhar, né? Está escrito nas estrelas. Ou talvez seja por causa daquele negócio com a droga que você tá envolvido. Ou talvez todas as pessoas que você matou. Ou talvez porque a gente gosta de fuder com a tua cabeça. Então, o que diz? Tá a fim de viver ou morrer? Daí do nada, sobre se eu escolher morrer, ele diz isso. Mas pense em todas as pessoas que viverão, como esses malditos policiais, e a sua amiguinha. Aí eu perguntei o que a menininha tem a ver com isso e ele só desconversou. Então eu fiz a minha escolha. Saiba que outros sofrerão as consequências dessa escolha. Adeus, coração errante. Um esquadrão de polícia inteiro morto. Por nada. Por absolutamente porra nenhuma. Eu não posso mais criar desculpas para o seu comportamento e fracasso. Você sofrerá terríveis consequências pelo que aconteceu. Aparentemente é uma mensagem do nosso psicólogo. Isso foi intenso. Meio difícil de processar tudo. No outro dia, o psicólogo tá fechado de novo. Só que mesmo assim a gente ainda recebe o alvo pra ir atrás pelo telefone. Daí depois de mais uma matança, eu já falei da gameplay incrível desse jogo, vão pra casa e a menina tá lá ainda. Ela disse que achou algo legal e queria mostrar pra gente. Quero ver tudo um dia. Não. Vamos pra um lugar melhor. Um lugar bem longe. Ok. O que é isso? É da guerra. Uma medalha. Uou!
Você esteve numa guerra? Então você é um herói. Ela me lembra que não importa o que eu esteja fazendo. Uma vez eu fiz algo de bom. O quê? Por que fez isso? Agora tem outras coisas pra me lembrar. Podemos ficar aqui mais um pouquinho? Eu tô com sono, mas eu não quero que os homens mascarados voltem. Eu não vou deixar ninguém se machucar. E é nesse momento bem fofo que terminamos mais um dia no game. E pelo visto os homens mascarados também aparecem pra ela durante o sono. Então aparentemente não tem nada a ver com a droga. Falando em droga, depois disso a gente vai pro psicólogo e eu começo a fazer umas perguntas pra ele. Perguntando quem que a gente era de verdade e tal. E resumindo, ele disse que a gente veio de uma família normal, só que a nossa psicopatia fez com que fôssemos um bom candidato para ser um rato de laboratório deles e injetarem droga na gente. Sobre a gente não ter aversão para matar os outros e tal. Só que o bizarro aqui é que tem como você responder que gosta de matar e que não gosta. Eu fui selecionar a opção dizendo que eu não gosto de matar e por algum motivo o jogo me forçou a ir na primeira. E ele também disse que a maioria dos outros soldados como eu morreram de abstinência. E, enfim, depois dessa consulta, finalmente o momento bom voltou. O momento que todos esperavam. A recepcionista. Eu lembro de você. Você é o Pikachu. Eu finalmente assisti a 17ª temporada. Finalmente saquei sua fantasia. Tão kawaii. Pinka. Pinka. Pi. Ah, o bordão do Pikachu da 14ª temporada depois que ele revela que é o pai do Hash. Tá, essa porra começou a sair do controle. Eu ainda estou na 18ª temporada. A Mushi e o Gelcara realmente se casam. Gelcara é sacanagem. Bom, na verdade, e se talvez a gente visse juntos um dia desse? É, moleque, você já acha que era piada sobre se assim que se conquista uma mulher? Tá aí comprovado e o link do curso continua na descrição. Mas enfim, aqui é que o negócio fica doido. Porque a nossa luta dessa vez é contra outros usuários da droga que a gente usa. São provavelmente os adversários mais difíceis que a gente enfrenta. E nessa luta, basicamente, perde a pessoa que o efeito da droga passar primeiro. E acabamos vencendo. Mais as pessoas que fizeram isso com a gente. Depois disso, a gente abre o cofre que esse soldado tava tentando defender, que é onde ele disse que guardava a droga, só que quando a gente entra... Pois é, não dá pra entender direito. Depois o psicólogo começa a reclamar com a gente, dizendo que nossos alvos ainda estavam vivos. Aparentemente ele queria que a gente matasse aquelas pessoas, talvez. E quando a gente vai lá, ele começa a surtar, fazendo parecer que alguém vai atrás dele e tal. Então eu digo que os nossos sonhos eram memórias de que ele sabia de tudo. Aí depois ele só tenta botar a gente pra fora e chama a gente de viciados de merda. Depois disso, eu diria que a coisa ficou um pouco violenta. Eu sei que é pixel art, mas eu não sei se deveria mostrar isso aqui. Daí a gente rouba as seringas com a droga da mesa dele e começamos a injetar tudo de uma vez. Depois disso, fui vasculhar de novo a mesa dele e encontro isso. Nós seríamos o próximo alvo deles. Só que o pior vem agora. Indo pra casa, tem uns policiais e a síndica do local. Eu pergunto o que tá acontecendo e ela diz que houve uma invasão. Mataram um homem que mora do nosso lado e arrombaram nossa casa. Quando a gente entra, tá tudo destruído e tem um papel em cima do sofá escrito: uma vida por outra. Daí fui perguntar pros policiais sobre a menininha. Todos falaram que o homem morava sozinho e que não tinha nenhuma criança morando lá. Então eles pedem pra me fazer umas perguntas e eu só nego e saio correndo. E corta pra um flashback de 7 anos atrás. Igual ao nosso sonho. O doutor corre desesperado, um homem aparece atrás dele e atira. Depois o homem sai da casa e quando tira a máscara... Nós éramos o assassino do doutor o tempo todo. E o que aconteceu com a menina? Porque parece que só a gente sabe da existência dela. Provavelmente era sobre isso que os caras mascarados estavam falando lá atrás. Em caso alguém tenha ficado curioso, se você escolher morrer nessa parte das máscaras, você realmente morre e os créditos sobem. Pois é, nesse jogo não tem um final feliz, em nenhum dos dois finais. Mas calma que esse não é realmente o fim. Já foi confirmado que o jogo vai ter uma continuação. Então bora torcer para que pelo menos nessa continuação algo bom aconteça com esse samurai. Eu ainda tenho esperança de que essa menina ainda vai voltar. Mas tô sem tempo de ficar fazendo teoria aqui porque o vídeo já tá longo demais. Espero que tenha gostado e fim do vídeo. Tchau.